Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de termometria. Na aula anterior, a aula 15, nós resolvemos um exemplo, o exemplo 1 sobre termometria. Nesta aula a gente vai resolver o exemplo 2. Então, siga aqui comigo. O exemplo 2, ele afirma que um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 20 Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Então, qual vai ser o valor correspondente na escala Celsius? Desse valor aqui, ó, de 20 graus Fahrenheit. Então, a sugestão é montar a equação usando a escala termométrica. Então, eu já adiantei, né? Já montei. Então, nós temos aqui a escala graus Celsius, né? Que começa de 0 e termina em 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, que começa de 32 Fahrenheit e termina em 212 Fahrenheit, né? E o que a gente faz? Assim como eu expliquei na aula anterior, a gente vai fazer temperatura Celsius menos temperatura menos 0, né? Montando essa equação que vocês estão vendo aqui, ó. Então, temperatura Celsius menos 0, depois a gente vai fazer temperatura Fahrenheit menos 32 Fahrenheit. Igual vocês estão vendo na equação. Vai ficar TF menos 32. Depois a gente vai pegar os extremos. 100 menos 0. Como vocês estão vendo aqui na equação, ó. 100 menos 0. E 212 menos 32. Como vocês estão vendo aqui na equação. Então a gente vai fazer em cima temperatura Celsius menos 0 dá temperatura Celsius. 100 menos 0 dá 100. TF menos 32, TF menos 32. 212 menos 32, 180. Depois a gente vai dividir por 20. Tanto o 180 quanto o 100. Para simplificar essa equação. Então essa equação vai ficar temperatura Celsius. Deixa eu só mudar a cor aqui da minha caneta. Vai ficar a temperatura Celsius dividido por 5, que é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então essa é a nossa equação, a qual nós vamos usar para encontrar o valor para a temperatura de 20 Fahrenheit, conforme dado no exemplo 2. Então no próximo slide a gente vai copiar essa equação. Então a equação é temperatura Celsius menos, temperatura Celsius dividido por 5, que é igual a temperatura Fahrenheit. Opa! Deixa eu arrumar aqui, gente. Temperatura Fahrenheit menos 32. E tudo isso aqui dividido por 9, né? Então nós copiamos a equação. Agora a gente vai substituir. Então o exercício deu 20 Fahrenheit. Veja que esse exemplo é contrário ao exemplo anterior da aula 15. Lá a temperatura era dada em graus Celsius para converter em Fahrenheit. Aqui a temperatura é dada em Fahrenheit para converter em graus Celsius. Então nós vamos ter temperatura Celsius dividido por 5, que é igual a temperatura Fahrenheit. Então a gente vai substituir o 20 aqui, ó, no lugar do TF, vai ficar 20 menos 32 dividido por 9. Então a gente vai fazer aqui temperatura Celsius dividido por 5, que é igual a 20 menos 32 vai dar menos 12. Agora é só multiplicar cruzado, gente. Só a gente fazer a multiplicação cruzada. Eu vou mudar aqui de cor
para destacar melhor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer temperatura Celsius vezes 9 e 5 vezes o menos 12. É isso que a gente vai fazer nesta equação. Então, a gente tem aqui 5 vezes temperatura Celsius vezes 9, 9 vezes temperatura Celsius, que é igual 5 vezes menos 12 dá menos 60. Continuando a resolução aqui da equação, a gente terá que isolar a temperatura Celsius e fazer igual a menos 60 dividido por 9, que não vai dar um valor redondo, vai dar um valor decimal, não vai dar um valor inteiro, né? Então, menos 60 dividido por 9, sabemos que menos dividido por mais dá menos no jogo de sinal. 60 dividido por 9, 9 vezes 5, 45, 9 vezes 6, 54. Então vai dar 6. 54 para 60 dá 6. 6,6, né? 9 vezes 6, 54, sobra 6, baixa 0. Coloca 0, coloca vírgula. Então vai dar aproximadamente esse valor, gente, ó. Então vamos fazer o símbolo de aproximado. Aproximadamente menos 6,6 graus Celsius. Então deu um valor negativo aí para o nosso valor. Para graus Celsius, né? Então continuando aqui, a gente teve graus Celsius em graus Fahrenheit, né? A gente montou a equação dessa forma. A gente pode também ter graus Celsius em graus com graus Kelvin, né? Então a gente monta as escalas. Se vocês tiverem a curiosidade, vocês anotam no caderno aí. Dá pausa no vídeo e anota a escala. Então tem de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, que é a escala Celsius. Eu tenho 273 Kelvin até 373 Kelvin. Aí eu vou colocar uma do lado da outra, né? E é o mesmo esquema. Temperatura Kelvin menos 273, igual está aqui na equação, ó, que eu vou apontar com a flechinha. Temperatura Celsius menos 0, né? Igual está aqui, ó. Aí depois eu pego os extremos, ó. Vou pegar o 100 menos o 0. Igual está aqui na equação, ó. E do outro lado, 273 menos... 373 menos 273, como está aqui na equação. Agora, a gente pode ter também graus Kelvin com graus Fahrenheit, né? Veja aí como que monta a escala para montar a equação, ó. Graus Kelvin, que é de 273 a 373, e graus Fahrenheit, que é dos 32 a 212. Então vai ficar esta equação aqui que vocês estão vendo, ó. É bem simples de montar, gente. É só seguir o que a gente fez nos dois primeiros exemplos, que está na aula 15 e nessa aula aqui, a aula 16, ó. Né? E você vai formar essa equação aqui, ó. Então veja que não é decoreba, né? A única coisa que vocês têm que lembrar são as escalas, né? Que eu fiz aqui, ó. Essa é a única coisa que vocês têm que lembrar. Não precisa decorar a equação. Então espero ter ajudado vocês. Dê uma curtida no meu canal e se inscreva no meu canal. Descomplicando a Física com o professor Márcio. Até mais.